Amém. Mateus 5, a gente vai dar continuidade aí à sequência de estudos. Mateus 5, versículo 8. Amém? Diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Tem algumas versões que vai estar puros, né, de coração, mas o sentido aí é o mesmo. E eu estava pensando um pouco, isso é uma coisa, assim, no meu ponto de vista, bem complicada de se falar, tá? Muito mais do que os outros versículos que nós falamos. Porque quando a gente fala, olhando assim, o que a frase, o que o texto está dizendo, bem-aventurados os puros ou os limpos de coração, porque verão a Deus. Se a gente parar para analisar de uma forma assim rasa, eu não consigo me ver enquadrado nessa situação de ver a Deus. Eu não consigo, tá? Eu não sei os demais irmãos, mas quando se fala de pureza, de limpeza de coração, se a gente for olhar, como eu disse, assim, a grosso modo, o que Jesus estava querendo dizer? Jesus, ele deu uma situação muito difícil para aqueles que iriam segui-los, fazer parte do reino, aqueles que iriam servir, porque qual o coração que realmente é limpo, é puro, que não tem nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhum desejo que desagrada a Deus? Alguém pode... Por que as crianças mordem, então bate? Por que elas desobedecem, elas fazem pirraça? Eu sei que é uma coisa inconsciente, tá? Aí é uma parte da questão de consciência. Mas quando a gente fala na parte do coração, a gente entende que está falando um pouco da parte que conduz o emocional do homem. Então, se uma criança é pura de coração, isso é o que o mundo fala, né? Ah, não, a criança não tem pecado, a criança é pura. Só que Jesus, na conversa com Nicodemos, em João 3, ele diz que aquele que nasce da carne é carne, ou seja, aquele que é gerado naturalmente, na sua natureza, o pecado já habita. E se o pecado habita na natureza do ser humano, eu entendo que, tá, isso eu estou falando a grosso modo, a gente vai entender mais à frente que não é isso que Jesus está falando. Eu estou batendo nessa tecla para a gente, assim, entender, porque se a gente olhar dessa forma, e algumas pessoas pensam nisso, as pessoas acham que não conseguem se enquadrar e seguir a Cristo, porque Jesus pediu coisas impossíveis para o ser humano fazer. Se a gente olhar dessa forma, com essa ótica, e com essa ótica que o mundo olha, e com algumas coisas que o mundo ele tenta colocar como verdade, tá bom? Então eu estou falando um pouco para a gente poder entender, mas dentro do estudo a gente vai ver que não é especificamente isso, tá? Porque se for levar assim radicalmente, ninguém tem o coração puro, ninguém tem, tá? Ninguém realmente tem o coração puro, porque somos pecadores. Mas, como eu disse, no estudo a gente vai entender um pouco mais que não era isso que Jesus estava falando. Este texto certamente é inerente ao próprio Deus, pois o mesmo é puríssimo. Esse superlativo
só se aplica ao próprio Cristo, que desafiou aos religiosos da sua época: quem dentre vós pode me acusar de algum pecado? João 8:46. A Bíblia não apresenta Deus de uma maneira vasta e menciona Deus de maneira bastante tímida. Ela diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não traz muitos detalhes a respeito de Deus. Vamos voltar um pouquinho ali a respeito do que a gente estava falando. Este texto certamente é inerente ao próprio Deus, pois o mesmo é puríssimo. Esse superlativo só se aplica ao próprio Cristo. Vamos lá. Cristo era puro de coração? Sim. Aí, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nos rendemos a Ele, nós entendemos que a natureza que nós temos agora é a mesma natureza que foi deixada como herança por Adão? É a mesma natureza que faz parte. Deixa eu tentar explicar melhor meu raciocínio para os irmãos entenderem. Quando Deus olha para nós que estamos salvos em Cristo, que cremos no sacrifício de Jesus na cruz, Deus olha para nós e Ele nos vê. É assim que é feito? E por isso Ele perdoa os nossos pecados, por isso nós somos redimidos? Sim ou não? Responde, irmãos. Não. Quando Deus olha para nós, cristãos, salvos em Cristo, que entendemos o sacrifício, que nos rendemos ao sacrifício que nos foi revelado, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê mais. Ele vê quem? Ele vê Cristo em nós. Ele vê Cristo em nós. Agora, a nossa essência, que abrimos o nosso coração, que é a expressão que a gente usa, abrimos a nossa mente para que Cristo habite em nós, a visão, a ótica de Deus, quando Ele nos olha, Ele não nos vê, Ele vê o Filho dele, que morreu, que se entregou naquela cruz, para que nós pudéssemos novamente enxergar a Deus. Enxergar a Deus. A gente pode lembrar de quê? Do véu que se rasgou, da separação que havia. Então, a gente nisso que eu estou falando, a gente começa a entender o que Jesus estava querendo dizer. Jesus não estava querendo dizer da pureza, da essência propriamente dita do ser humano, que herdou o pecado, mas ele estava falando do ser humano que Jesus está na conversa com Nicodemos, que ele fala assim: aquele que nasce do Espírito é Espírito, é uma nova criatura. Então, quando Jesus começa a falar sobre isso, ele não está dizendo que não há sentimentos ruins no coração do homem. Ele não está falando isso, tá? Porque, como eu disse antes, se alguém se atreve a dizer que não tem nenhum sentimento ruim no coração, que o coração é limpo no sentido que a gente falou antes, parabéns, porque eu não me atrevo a dizer isso. Porque eu reconheço, por isso eu estou aqui. Eu falo para todo mundo, quando as pessoas falam assim: vai lá na igreja é lugar de gente boa, né? Não, lá é lugar de gente ruim, mas gente ruim que entende que é ruim, que reconhece que se não for por Jesus, está morto. Então, esse é o entendimento. Eu acho que essa aula aí vai dar para terminar hoje. Nos evangelhos não é diferente. Trazem poucas informações sobre Deus. João 1, de 1 a 3 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito
se fez. Vejam que aqui também não há minúcias sobre ele. O ser humano não vive sem alguém da mesma espécie. A maioria dos seres humanos gostam de conhecer e se relacionar com pessoas, e principalmente se forem famosas. Então, olha só, o estudo ele vai falar um pouco sobre o quê? Que, na verdade, o pouco que é revelado sobre Deus é uma coisa, não tem algo assim tão profundo, uma revelação, até porque o meu pensamento, eu acho que o pouco que já tem já confunde a nossa cabeça, o pouco que já tem já deixa um monte de gente entrar em crise, porque não somos capazes de compreender e nem mensurar, tá? Quando a gente diz assim, a grandeza de Deus é algo que não está nem perto do que realmente é, está nem perto. Então, as Escrituras, ela não faz assim uma revelação plena de Deus, ela faz uma revelação necessária para que a gente conheça Deus, ela faz uma revelação necessária, não é simplesmente para a gente conhecer a grandeza de Deus, mas ela faz, no meu ponto de vista, uma revelação para a gente entender o resgate de Deus. As Escrituras, a prioridade dela, o princípio dela, é que o ser humano reconheça que existe um Deus, que Deus criou um homem perfeito, o homem se desviou dos caminhos, e Deus busca o resgate desse homem. Então ela tenta revelar para o homem que o homem precisa de Deus, ele precisa, e assim, o ser humano, ele tem uma dificuldade em acreditar naquilo que não é palpável, né? E por isso a fé, ela causa muito conflito nas pessoas, e algumas frases como essa de Jesus deixa algumas pessoas em conflito e parece ser algo contraditório. Eu acredito no concreto, no abstrato, eu não acredito. Quem é Deus? Deus é o verbo, Deus é o eu sou, o grande eu sou, simplesmente assim. É espírito que ninguém... Para a gente é simplesmente isso. Mas ele é só isso? É claro que não. É claro que não. Mas para a gente, ele se revelou dessa forma. E com essa dificuldade que o ser humano tem de acreditar nas coisas que não se pode tocar, essas frases que Jesus fala deixa muita gente em conflito, porque se nós que declaramos ser salvos, que temos o conhecimento de Deus, que sabemos que Deus existe, que tudo aquilo que a Bíblia relata sobre Ele é verdade, que sofremos uma modificação de vida e de coração, e se alguém te perguntar assim, você tem um coração puro, você responder que não, aí o cara fala, pô, mas como que você então vê a Deus? Porque Jesus falou que só vai ver Deus aqueles que tiverem o coração puro. Como? Então são conflitos, só que conflitos por falta de compreensão, porque a fé é algo que traz a compreensão de coisas que o mundo nunca vai compreender, porque essas compreensões só vêm através da fé em Jesus Cristo. Nesta bem-aventurança, Jesus nos dá ensinamentos para conhecer Deus. O ensinamento é ser limpo de coração. O que vocês acham? O que vocês entendem o que é ser limpo de coração? O que vocês entendem em ser limpo de coração? Porque eu falei que na ótica do mundo, o limpo de coração é aquele que não pensa, não sente, não deseja fazer mal nenhum a alguém.
e às vezes nós sentimos, nós desejamos o mal de alguém. Salmo 51, abre alguém aí, faz favor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Tá, então, por que Davi estava falando isso? Todos sabem, né? Que foi após ele cometer pecado e se arrepender. Então eu entendo com isso que ter um coração puro não é que você não tenha emoções em determinados momentos que não agradem a Deus. Não é você ter pensamentos em determinados momentos que não agradam a Deus. Mas é você não dar razões para esses sentimentos e para esses pensamentos. Porque aquele que não conhece a Cristo, que não vive próximo de Deus, ele dá razões. O que seria dar razões? Ele tem como verdades, sentimentos e pensamentos que não são agradáveis a Deus. Então você vai ver Paulo falando do conflito que existia dentro dele. Que ele chega a um momento que ele fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele está falando o quê? Olha, eu sou um homem ainda perfeito, não, mas não dou mais razões ao pecado, ainda que o pecado ele entre em conflito com a natureza que agora Cristo colocou em mim, eu não dou mais razão ao pecado. O pecado não é mais uma verdade na minha vida. O meu coração não tem lugar mais para armazenar esse tipo de pensamentos, esse tipo de emoções, para que isso se torne uma prática, porque a Bíblia não fala que o pecado ele procede do coração, não fala isso, mas se a gente for pensar na anatomia, na verdade, o coração é só uma figura de linguagem, porque o que comanda você na questão de pensamentos, de ações, não é o coração. Não é o coração. Então, é uma forma figurada também de se falar sobre isso. Então, a gente tem que entender o seguinte, que não podemos mais dar razões para o pecado. O pecado não pode ser mais um condutor da vida daquele que é cristão. Então, o pastor Alencar falou sobre aperfeiçoamento, e é tanto que ali, eu não queria falar porque está mais à frente, mas eu vou falar, que o verbo ali está no futuro, verão a Deus, entendeu? O pastor Alencar, ele coloca isso no estudo, verão, não é algo que você agora, presente, tá? Então, é isso que eu entendo, que o coração que está sendo limpo pela palavra, o coração que está sendo moldado pela palavra, ele não dá mais razões ao pecado. O pecado nunca vai ter razão. Ah, mas foi por esse ou por esse motivo, não interessa. O pecado não tem razão. Ah, ele adulterou, por isso ela pagou com a mesma moeda. Não tem razão, porque é pecado. Ah, ele agrediu porque ele foi agredido. Não interessa, o pecado não tem mais razão. O que é errado e ponto, não tem justificativa. A justificativa para o erro foi aceitar a cruz de Cristo e com isso mudar a maneira de pensar e de viver também. Porque não adianta só dizer que mudou a maneira de pensar, porque aquele que muda a maneira de pensar, de enxergar as coisas, ele muda também a sua maneira de viver. Quando o homem conheceu o mal influenciou o caráter do homem, e o mal, ele produz esses tipos de comportamentos. E eu lembrei agora de um texto, acho que é Mateus 12, 35, que Jesus fala que o homem bom tira das coisas boas, tira das coisas boas o seu bom tesouro. O homem mau tira das coisas más o seu mau tesouro. Então, para você ver, essa questão de pureza de coração, limpeza de coração, é aquilo que você tem
como um tesouro para a sua vida, aquilo que você armazena dentro do seu coração, porque a gente usa sempre essa expressão, o que você está armazenando no seu coração, porque quando se fala de bondade, de maldade, a gente sempre associa ao coração e nunca à mente, a gente sempre associa ao coração, não é? Pô, fulano tem um coração bom, fulano tem um coração ruim, sim, mas a expressão nossa nunca é essa, a expressão nossa sempre é coração, porque se fala de amor, virou também um pouco de filosofia, mas sempre a expressão usada é essa. Então, a gente entende, com isso que a gente está falando aqui, dentro do estudo que foi proposto para a gente, que o que Jesus estava falando não é o que as pessoas pensam sobre alguém ser puro de coração, mas é alguém que vive em busca de se aperfeiçoar, de melhorar a cada dia, de chegar ao ponto de ser uma coisa tão natural, fazer o que é certo, que ele não consegue nem, quando alguém fala sobre uma coisa ruim, ele fica boiando, igual falam por aí, entendeu? Ele fica voando, porque o coração dele já não tem mais espaço para essas coisas, já não tem mais espaço para essas coisas. A diferença entre conhecer e perceber: conhecer está relacionado com a visão e ver, já perceber tem a ver com a intuição e com a percepção. Alguém desprovido da sua visão não vê coisas, mas percebe coisas através do olhar da sua alma ou do interior. Eu construí essa analogia de alguém que vê através da visão natural e alguém que vê através da percepção ou do homem interior, para que nós entendamos que enquanto nós estivermos nesta carne pecaminosa, só veremos Deus através da nossa percepção. Vejamos que o texto base do estudo diz: verão a Deus. O tempo do verbo é futuro, é o que eu tinha falado lá atrás. Então, o que seria essa percepção de ver Deus? E, irmãos, quer ver uma coisa que me deixa muito triste? Quando eu vejo irmãos nossos falando assim: ah, mas você não tem que ir na igreja por causa de fulano ou de ciclano, você tem que ir à igreja por causa de Jesus. Isso me deixa muito triste, porque isso que está falando ali me faz entender ainda mais que você não vai ver Jesus, a não ser em outras pessoas. Quando é que eu tenho a percepção, a visão que o pastor Alencar fala ali, ele explica ali, qual é a minha percepção sobre Jesus? Eu conhecia o Zéder quando o Zéder era do mundo, tá? Isso eu estou falando por hipótese. Quando o Zéder era do mundo, e o Zéder fazia muitas coisas, aí daqui a pouco eu vejo o Zéder de uma maneira diferente, aí eu falo: ué, o que houve com o Zéder? Aí alguém diz assim: ué, tu não sabia não, cara? O Zéder agora é crente. O Zéder é crente agora, o Zéder agora é crente, ele é daquele grupinho lá entendeu? Do pessoal que é santarrão, que é não sei o quê, que essas são as frases. Se eu não tiver percepção, se eu não conseguir enxergar Jesus nisso, irmãos, eu sendo cristão, tá? Estou falando de pessoas que são crentes, pessoas que creem em Jesus, eu acho que eu não tenho nem o mínimo conhecimento sobre o que as Escrituras falam. Então, por que eu estou falando isso? Quando eu escuto alguém falar assim, estou falando de alguém crente, tá? Não, irmão, vamos lá na igreja lá. Pô, será que na igreja, na comunidade dele, não tem ninguém que seja uma referência de Jesus? Aqui eu consigo citar, não consigo nem citar quantas pessoas eu enxergo dessa forma. Quantas pessoas eu olho e eu enxergo Jesus na vida delas. E a gente criou essa frase para tentar atrair as pessoas, tá? Dizendo que Jesus vai estar lá, mas Jesus está aqui em quem? Quem está representando Jesus? Porque quando Jesus, ele fala assim, ó, se houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, se você ler o contexto lá, vai ver que ele está falando a respeito da igreja tomar uma decisão.
É como se ele mesmo estivesse decidindo algo, tá? O contexto lá fala sobre isso. A gente acha que é questão de você se reuniu, Jesus veio e está no meio. Não é, você pode ler o texto depois lá que eu estou falando. Ele está falando a respeito da igreja, a igreja mesmo, não é as pessoas que acham que é não. Tomar uma decisão. Então, está dizendo assim, ó, vocês são meus representantes legais, vocês me representam. Então, se eu olhar para o pastor Alencar e não conseguir enxergar em Jesus na vida dele, eu acho que Jesus está longe da minha vida. Se eu olhar para o pastor Silas, para outros irmãos, eu não vou ficar citando o nome, porque a gente pode esquecer alguém. Então, isso é até um pedido, irmão, se você usa essa frase, não usa não. Se alguém falar assim, não, mas lá tem fulano, lá tem ciclano, lá tem... mas, não, claro, se você olhar para ele com um olhar de buscar mais coisas, você vai achar, mas isso está no seu coração. Porque aqui tem pessoas sim, que a gente olha e vê Jesus na vida delas, gente. A gente vê Jesus na vida delas. Por exemplo, o ateu ele não vai aceitar essa verborragia nossa, tá? Ver Deus, ver zero é ver Deus. Ele não vai aceitar. O que acontece? O vento, aí alguém pode passar para ele. Vocês veem o vento ou percebem o vento? Percebe. Se percebe. Da mesma forma, você explicou bem. Da mesma forma que Deus age em nossas vidas, aí nós não vemos Deus, vemos as atitudes da mudança de alguém, aí vemos o operar de Deus, percebemos. Foi aí o que eu falei, que o perceber, que é o que o que não tem visão, é a maneira dele enxergar as coisas, é através da percepção. Então, eu estou falando, se eu chegar aqui, eu não vou ver Jesus, eu não vou ver, mas eu vou ver no sentido de perceber que ele está aqui, através da vida das outras pessoas, e isso me faz enxergar. O perceber também é uma maneira de se enxergar alguma coisa, tá? Nós viemos aqui para adorar Cristo, mas eu enxergo Cristo em outras pessoas através da percepção do que Cristo fez na vida delas, do que Ele faz, do que acontece, entendeu? Queridos, vocês sabiam que grandes homens de Deus gostariam de receber a promessa que nós recebemos? Homens que deixaram tudo para seguir a Deus, tais como Abraão e outros que preferiram ser condenados a se prostrar diante dos ídolos, como foi com Ananias, Azarias e Misael. Eles jamais tiveram a assertiva de Deus, de que veriam a Deus Todo-Poderoso, mesmo que fossem no futuro distante. O pastor pegou aqui um pouco do comportamento de pessoas que não tinham o pleno conhecimento da proposta e da promessa de Deus, tá? Porque hoje nós temos acesso a essa proposta, nós temos acesso ao que Deus realmente planejou para o homem após Adão desobedecer. Essas pessoas que ele citou, elas não tinham acesso a esse conhecimento que nós temos. Eles não tinham. E ainda assim, eles não se dobraram aos ídolos. Mas por quê? Aí a gente volta àquilo que eu estava falando antes, irmãos. O coração não tinha espaço para outra coisa a não ser Deus. Irmãos, e tem uma coisa que eu aprendi, foi que o coração, ou ele tem espaço para Deus, ou ele tem espaço para outras coisas, tá? Não adianta, o meu coração é grande, igual o coração de mãe, pode caber um monte de coisa, mas não cabe Deus e outras coisas. Ou nós temos Deus no coração, ou nós temos muitas outras coisas no coração.
E quando a gente fala sobre Deus estar no coração de alguém e ser a única coisa que habita no coração de alguém, a gente vê o que isso promove na vida de alguém. Promove muitas coisas. Você só tem uma coisa no coração, que é Deus, a presença de Deus, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é Jesus que pagou o preço, e tudo isso está resumido a Deus. E tudo isso promove muitas coisas. A gente consegue ser, com isso, ter espaço no coração, tá? Falando figuradamente, para amar nossa família, para viver bem com outras pessoas, para produzir o bem para outras pessoas, e tudo isso somente com espaço preenchido por Deus. Ah, mas se eu colocar Deus no meu coração, irmão, eu posso esquecer da minha família. Mentira. Porque aquele que abandona a família em casa para viver Deus, Deus não está no coração dele, não. Deus não está no coração. Eu me lembro de um testemunho de fé de alguém que chegou um dia para falar sobre testemunho e falou: irmão, quando você serve a Deus, eu queria esquecer essas coisas, mas eu não esqueço. Quando você serve a Deus, Deus cuida de tudo. Fui chamada, que era uma senhora missionária, para ir numa comunidade fazer um trabalho lá para Deus. E eu não tinha dado comida a meus filhos, larguei os filhos lá no quintal, lá jogado, e a vizinha veio e cuidou. Deus promove, irmãos, alguém para cuidar. Eu fiquei olhando assim, eu falei: rapaz, acho que não é o mesmo Deus que eu conheci, não, cara. Eu acho que não é o mesmo Deus, não, cara. Porque como é que você larga? Porque na verdade você acha que está fazendo algo para Deus, está fazendo é contra. Está fazendo é contra, porque o vizinho, se for ímpio, vai falar assim: é por isso que eu não sou crente. E se o vizinho for crente, o vizinho vai pecar também, porque ele vai falar: que mulher relaxada, desleixada, que em vez de estar tomando conta dos filhos, está dizendo que está indo fazer a obra de Deus. Então, irmão, mas eu não estou, isso não é a coisa que eu estou falando, que eu ouvi sentado, eu fiquei espantado, eu falei: como pode isso? Uma mãe largar o filho em casa, com fome, sujo no quintal, porque priorizava a obra de Deus. Mas sabe o que é isso? É a falta de conhecimento que a levou a tomar essa atitude. Estou comentando já, que vai ver que é por isso que nos presídios está cheio de rapazinho com nome de Mateus, João, Marcos, Judas, tá tudo. Sim, muitos são por isso. Outros porque quiseram tomar o caminho, mas muitos são por isso, porque nunca recebeu o cuidado de um pai cristão e de uma mãe cristã. Nunca recebeu. Porque pelo pouco que eu conheço a Bíblia ela diz que se você não consegue cuidar da sua casa, você não pode nem se envolver, tá? Nem se envolver. Pelo contrário, vale que é pior que o infiel. Então. Mas a Bíblia não diz: buscar o Senhor em primeiro lugar. Sim, mas essas coisas é bom falar, irmãos. A gente até diz que é bom falar, porque essas coisas, se você não tiver entendimento, te traz conflito realmente. Mas quando você está ali zelando pela sua família como bom cristão, você está em busca de Deus em primeiro lugar. Porque o cristão verdadeiro, ele zela pela família dele, ele faz o que pode e de melhor, tá? Só que é claro que hoje nós temos a concepção que fazer de melhor é dar luxo e conforto para a família. E não é essa a visão bíblica, de você dar o melhor para a sua família, não é essa. Entendeu? Ela não leu o Provérbio 30, 31, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Fala, pastor. Tem coisas que eu ando falando aqui sempre e repetindo, parece que seja ruim, mas não é. A nossa vida começa em casa. Sem dúvida. Começa em casa. Aqui não, aqui é fácil. Aqui é tranquilo, aqui a gente passa
2 horas. E aqui é a extensão do lado, do nosso lado. Sim. Agora, a nossa vida real é dentro de casa. É ali que a gente é servo, ali que a gente está agregando, ali que a gente está no nosso maior serviço. E depois isso vai se estender para fora. Então, quando a gente não consegue fazer isso, a gente se torna pior do que o ímpio. Porque o ímpio desconhece, ele já está na escuridão. Agora, nós que falamos que estamos na luz, nós não conseguimos produzir perto da gente o que realmente é luz. Porque quem é luz vai iluminar onde? Primeiro perto. Eu vou querer iluminar lá, distante, lá, com os mendigos, com não sei com quem, lá na favela, tem que iluminar perto também. Se você não está com a sua casa arrumada, como é que você vai trazer pessoas para a sua casa? Aí a gente sempre lembra como. da historinha, né, Tem do como, garotinho pô. que no final do culto cercou o pastor lá e falou que queria morar na igreja. Na igreja, por causa do pai. Não, porque o meu pai aqui é tão bonzinho, mas lá em casa É o Satanás. Então, aí que entra a limpeza de coração. Eu não sei se parece que o pastor Alencar falou aí sobre o que é o coração físico e o que é o coração. Sim, vai falar. Sim, ele vai falar. Fala. Quem não tem Deus no coração tem quem? O Satanás. Ué. Ué. Não tem aquela historinha que fala assim, mas eu estava em cima do muro, mas tu não sabe que o em cima do muro é meu, pô. Por isso que eu não preciso te convencer de pular pro lado de cá, pô. Entendeu? Não tem um provérbio que as pessoas falam aí que não tem um provérbio corriqueiro aí que o pessoal fala, provérbio ou jargão, não sei, diz que a mente vazia É a oficina do... Então, a mente é do cérebro que provém todos os pensamentos, limpo ou sujo. Se o cara está sujo, o cérebro ele filtra. Agora, o cérebro é diferente do cerebreiro. O cerebreiro é que faz você fazer as coisas. Rapaz, o cérebro é que você pensa, que imagina. Para você ver, então, irmãos, a gente toca nesses assuntos, por quê? Porque é em casa que a gente vai ensinar nossos filhos a não dar razão ao pecado, a ser limpo de coração, a ter um coração puro. É em casa. Quando você fala assim para o seu filho, se te bateu na escola, não dá mole não, vai lá e revida. Você está ensinando o seu filho a ter o coração limpo? Porque eu estou falando que é a cultura, irmão, é o que a cultura ensina. Sabe por quê? A cultura ensina que jamais devemos perder. E hoje no nosso meio também se ensina isso, que jamais devemos perder. E se a gente olhar na concepção do mundo, que o mundo enxerga, Jesus nos enxerga, nós somos os maiores perdedores que existe. Somos os maiores perdedores. Eu falei aqui, naquela quinta-feira que eu trouxe uma reflexão sobre isso. O cara que era o cara, meu irmão, de repente está lá na cruz, lá todo chicoteado, arrebentado. Para o mundo isso é vitória, irmãos? É derrota. Então, é isso aí. Então, quando a gente ensina isso para os nossos filhos, quando o telefone toca, que a gente não quer atender, que a gente fala assim, fala que o papai não está em casa, fala que a mamãe não está em casa, a gente está ensinando nossos filhos a ter o coração limpo ou o coração sujo? Mentiroso. Alô, papai mandou dizer que está aqui não. No aprendizado, em casa, por exemplo, isso aí eu não sei se foi verdade, contou há muito tempo, ele falou que foi verdade, que eles congregavam na comunidade há muito tempo. E aí o filhinho dele, uns 6 anos, aí chegou perto do pastor, ele ficou encarando, né? Ficou encarando mais de 2 minutos. Aí o pastor, meu filho, o que é que você é? Por que você está me olhando? Não, é porque eu estou vendo que o senhor tem 2 caras. Porque o meu pai, e era diácono, falou que o senhor tem 2 caras. Então, Rapaz, isso aí eu falo Isso é muito comum. Eu falo justamente
muito sobre isso. Tem muitos filhos que não querem mais saber de igreja, por quê? Porque a pintura que os pais fazem da igreja, dos irmãos, é horrível. Sim, sim. Aí não quer, ele vai fazer o que lá? Não, o pessoal não presta, pô. Vou fazer o que lá? Isso aí. E o pior é que o cara tá lá todo culto e abraçando todo mundo. Aquele que ele fala mal, ele tá abraçando, tá? Abraçando, dizendo que ama ao filho falar. Então esse que é o amor que ensina na igreja, que você, quando estiver perto, você é dessa forma e longe você... Por exemplo, nós aprendemos que quem tem Cristo, quem tem um coração em processo de limpeza, através da palavra, do Espírito, o que acontece? Ele sabe que, só que o mundo não sabe. Ele sabe, nós entendemos que Satanás coloca pessoas aqui como membro para poder envergonhar a mão dele, para que façam uma propaganda, para que as pessoas que estão fora não queiram Cristo através das atitudes de alguns cristãos, entre aspas. Então nós precisamos ter esse entendimento. Sim. Então, mas Sim. não sabe, né? Como você vê. Sim. Aí você vê o mau testemunho. Sim, por isso até ao que nós estávamos conversando ali, que assim, a gente vê principalmente a imprensa, as redes sociais, vê um foco muito grande para se generalizar as coisas. Tudo isso é projeto de Satanás, porque quando as pessoas começam a pensar dessa forma e nivelar todo mundo, você não consegue separar. Você não sabe que um lá cometeu um fato isolado e que ele não foi apoiado no sentido do ato dele. Não sabe que o pastor não apoiou, que os irmãos não apoiou, pelo contrário, repreendeu, chamou atenção e ofereceu ajuda aí, o apoio para mudança, e o cara não quis, entendeu? Então, quando cria esse estigma, a gente é visto de um parâmetro igual. E por que eu às vezes eu falo essas coisas? Porque nós, que somos influenciadores também, não devemos agir da mesma forma, generalizando. Quando houver qualquer assunto, a gente com a nossa fala tem que tentar separar isso, para que isso entre na mente das pessoas. Tem que ter esse conhecimento para explicar para eles. Pera aí, olha só, fulano fez isso, mas o pastor lá não apoiou não. Quando ele soube, ele chamou atenção, os irmãos não apoiaram, mas também não abandonaram. Falaram: você quer ajuda, você quer mudar de comportamento? Porque isso daí, você vai atingir todo mundo? Não, mas você vai atingir algumas pessoas, e vai haver mudança de pensamento nas pessoas. Vai haver mudança de pensamento. Então, o pastor Jessé até falou que ele mudou de uma opinião, de uma coisa que ele tinha, quando ele me conheceu. Então, querendo ou não, eu influenciei um pensamento dele. E a igreja, ela tem que influenciar o pensamento das pessoas. Ela tem que influenciar. Porque você vai aceitar? Não, peraí, irmão, peraí, você está generalizando. Pô, você me conhece? Você acha que eu sou assim? Não, então eu faço parte também, pô. Então você não nivela. Você não nivela, existem pessoas boas lá, e eu posso citar para você várias pessoas e os feitos dela, para você entender que são pessoas boas, entendeu? Só que aquele que é mau não adianta, aí não adianta, irmão, ele vai tirar só coisas más, aí não tem jeito, tá? Aí não tem jeito. Uma moça uma vez falou comigo que ela não gostava de crente pastor, depois o pastor era ladrão. Aí ela falou pra mim, eu falei: não é não. Aí ela falou assim: mas é todo pastor que eu vejo na televisão, eu conheço o ano nova, não sei quem. Não, porque eu sou filha de pastor e sou esposa. Meu pai nem bicicleta tem. Meu pai, no meio dos meus pastores, era uma bicicleta, meu esposo também. A gente não tem carrão. Os pastores que eu conheço, não andam de carrão. Não existe isso. Você não tem médico que rouba também? Não tem advogado que rouba?Sim. Não é só na igreja que tem. Na igreja também tem gente ruim, mas também tem gente boa. Sim. Ainda que seja um grupo, mas é um fato isolado daquele grupo. Não é o que a igreja ensina, não é o que a Bíblia ensina, não é o que Jesus ensina.
Entendeu? Jesus ensina outra coisa. Jesus ensina que devemos ser puros de coração. E o puro de coração, ele não engana, ele não mente, ele não rouba, tá? Ele não tira proveito das situações. Porque às vezes aparecem situações que a gente fala assim, opa, posso tirar uma vantagemzinha nisso aí. Principalmente quando alguém está necessitado. Está precisando vender, às vezes, alguma coisa que é necessidade dele, mas por causa de uma necessidade maior, ele quer vender aquilo ali. E o que um monte de irmão acha ainda? Rapaz, Deus me abençoou, cara. Abriu uma porta. Isso daí é ignorância. Mas também a gente tem que pensar o outro lado, tá, irmão? É falta de conhecimento? Beleza. Mas o pastor fala ali que aqueles caras não tiveram acesso ao que nós temos. E quem não tem o conhecimento é porque não quer. Nós estudamos sobre isso na célula, os irmãos vão lembrar, que o conhecimento depende muito mais de mim, que estou aprendendo, do que de quem está ensinando. E Paulo fala o que para Timóteo? Timóteo, no final dos tempos, o Espírito expressamente diz que as pessoas amontoariam para si doutores que ensinassem segundo as suas concupiscências, os seus desejos desordenados. Então cada um vai em busca daquilo que tem como prioridade para a sua vida, porque eu não consigo acreditar em alguém que abre o seu coração para que Deus preencha e Deus não traga o entendimento a ele da verdade. Eu não consigo entender, porque senão não é o Deus que eu acredito, porque o conhecimento que vem da parte de Deus não tem nada a ver com o intelecto, com o conhecimento de questões aí, escola, nada disso não. O conhecimento espiritual é uma coisa completamente diferente. Se você se voltar para isso, você vai conhecer, vai ser um gênio, não, mas vai conhecer, pô, vai conhecer o necessário para saber qual é a voz do mestre, não é isso? Jesus fala assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e a conhecem, então eu creio dessa forma, tá? Que qualquer um pode ter acesso ao conhecimento de Deus, desde que busque verdadeiramente. Você falou sobre alguém vender, você falou que necessitado. Sim. Aí o que acontece? O cara vai aproveitar? Não. O que acontece? O cara vai pegar, se der consumo, e vai dar o dinheiro para ele. Não. Isso aí. Fique com o seu utensílio aí, porque você necessita. Se eu tenho, vou. Entendeu? Essa é a atitude. Aí isso daí está baseado no quê? Na limpeza de coração, tá? Ainda que você entre em conflito, que você fala assim, pode ser uma coisa que eu vou comprar por 100 e vou vender por 500, mas você, não, peraí, não tem espaço para isso no meu coração, irmão, eu não tenho 200 para te dar não, mas aqui estou te dando 100, mas não vende o seu negócio não, entendeu? Essa é a atitude que deve ser feita. Quem faz ou não faz, aí é com cada um, mas essa é a atitude, porque se você deixa essas coisas fluir no seu coração, porque essas caras são das trevas, né? Sim, e assim, são coisas que parecem ser muito simples, mas na verdade não são, porque deve ser uma prática do cristão. É uma coisa que parece, é diferente, irmão, você tem o seu comércio lá, você compra e bota a porcentagem em cima das coisas, é uma coisa completamente diferente, tá? Você tem uma geladeira, vai comprar outra e vai querer vender. Pastor, a gente vê brechó de crente aí, pastor, a igreja pega a doação da roupa e os caras botam lá para vender a 2, 3 reais, eu acho isso o cúmulo do absurdo da vergonha, tá? Aí eu falo das coisas que são realidade, irmão. Esses dias eu estava num lugar e pela aparência é cristão, não tem condições, chegou, olha a blusa que eu comprei de manga comprida, paguei 3 reais lá no brechó de não vou falar da onde, entendeu? Eu fiquei olhando assim, aí ele todo feliz que pagou 3 reais, na verdade ele não tinha que ter pago nada por aquilo ali, pô. Primeiro que aquilo foi doação, Você tem o hábito de contemplar a criação de Deus? As estrelas do firmamento com sua beleza, brilho e organização, a lua cheia e brilhante, a beleza do arco-íris, as cachoeiras, o amanhecer, o sol radiante, as ondas do mar, a pureza de uma criança,
nem o melhor pintor conseguiria retratar com fidelidade a grandiosidade da criação divina. Imaginemos a beleza daquele que criou todas essas maravilhas. Ele excede todas essas criaturas. Ele é mais sublime que os céus, visto que ele é maravilhoso. Por isso, ninguém vai ter desculpa, né? Antes de prosseguir analisando este tema, vamos conhecer um pouco ainda que, em síntese, o âmago deste estudo, o coração. O coração é o principal órgão do corpo humano. Ele é um órgão muscular presente nos homens e nos animais, responsável pelo bombeamento de sangue para as diferentes partes do corpo, através dos vasos sanguíneos. É aula de biologia também, tá? E ciência. O seu tamanho é igual a um punho fechado de um homem e pesa 400 gramas aproximadamente. 400 gramas aproximadamente. O mesmo funciona ao ritmo médio de 72 batidas por minuto, 104 mil por dia e 38 milhões por ano. E algo em torno de 2,5 bilhões ao longo da vida. Será que é desse coração filosófico que Jesus está se referindo? Nós falamos um pouco lá, tá? Lembra que nós falamos? Fisiológico, desculpa, tem hora que eu estou precisando de um óculos urgente, tá, irmão? Ou é um coração no sentido figurado? Ontem eu fui ler a Bíblia, as letras começou a andar, cara, tentei ficar matando elas, mas não dava não. Não dava não. Ou é um sentido figurado? Nós falamos até um pouco disso no início, né, irmão? Nós sabemos que é uma figura de linguagem. Por quê? Como eu falei, a Bíblia, ela é tão esplêndida que ela usa a linguagem humana para a gente compreender. Porque se Deus fosse utilizar a linguagem dele, irmãos, a gente ia viajar na maionese. Então, ela usa figura de linguagem, ela usa linguagens humanas, é o que eu falei antes aqui. Quando se fala de coração, é porque nós entendemos dessa forma, que o coração é o lado que expressa emoções, é o lado que faz com que você tome decisões, é tanto que fala assim, irmão, toma cuidado, na hora de agir, não haja com seu coração, não é assim que a gente fala? São expressões. Então a Bíblia vai usar essa figura de linguagem para a gente compreender, mas nós estamos entendendo e aprendendo que Jesus não está falando daquele coração ali, não está falando desse coração aqui que bombeia o sangue, mas também a gente entende que ele está usando uma analogia do corpo humano para a gente compreender, porque ali fala o quê? Que o coração ele bombeia sangue para todas as partes do corpo. Se o meu coração deixar de bombear sangue para a minha mão, ou tiver algum prejuízo aqui nas minhas artérias, o que vai acontecer com a minha mão? Não vai? Então, não é à toa que isso é falado. Não é à toa. Então a gente entende que com isso ele está usando essa figura de linguagem para a gente entender. Espera aí, você precisa estar com o coração limpo, puro, porque é ele que vai manter vida em você. Então a gente entende isso, tá? Que é um sentido figurado. No meu humilde entendimento, eu acredito que Jesus está falando de ambos. Eu creio que a alma se divide em duas partes. Uma parte da alma aloja-se no coração, que é a parte que controla as nossas emoções. Já a outra parte da alma, que eu chamo de mente, aloja-se no nosso cérebro e é responsável pelo nosso entendimento, também responsável por nossos pensamentos e por nossa cognição. Então, olha só, a gente vê isso daí, como eu falei, são coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Normalmente, quando a gente está muito emotivo para tomar uma decisão e a gente conversa com alguém que é sábio, o que ele vai falar para a gente? Olha, não haja com o seu coração, haja com o quê? Com a sua mente, com a sua razão. Então, aqui, ele faz essa distinção, ele fala assim, olha,
a parte racional, é a parte da mente. Não haja com a emoção, mas ao mesmo tempo ele diz que é uma coisa só. Ele diz que é uma coisa só. Porque se o seu coração estiver cheio de Deus, ainda que algumas emoções for geradas no seu coração, elas vão ser geradas da parte de Deus e não da parte do pecado. Porque algumas coisas que nós entendemos como emoção, que uma delas é o amor, tá? Que a gente fala que estou com o coração cheio de amor, porque a gente entende que o amor é algo sentimento. Só que nós aprendemos aqui que o amor que Jesus fala não é algo que é sentimento, tá? Não é algo que parte de emoções simplesmente, porque senão ele tinha pedido algo impossível para a gente amar inimigo. Inimigo a gente odeia, não ama. É ou não é? Inimigo ninguém ama. Só que você pode agir de maneira correta como cristão contra ou a favor de alguém que declara ser seu inimigo. Quando Deus diz, do coração procede as saídas da vida, certamente ele não está falando do órgão, do músculo, e sim da alma, porque carne e sangue não herdarão o reino dos céus, e sim a alma limpa. Quando a Bíblia fala do coração, está se referindo à alma que está dentro de nós, ou seja, alma e mente, pois ambos formam uma unidade. Aí a gente poderia até pensar que seria o que? A alma e o espírito humano, que é humano, não estou falando o espírito de Deus não, tá? Que a alma e o espírito, que a gente poderia pensar também que se refere a isso, que eles são únicos, e quando eles estão na presença de Deus, eles contribuem para o crescimento do cristão, tá? Tanto emoções quanto a razão, ela vai contribuir para o crescimento. Até que você acrescentou bem aí, porque o espírito o nosso espírito se conecta com o de Deus. Sim, Né? sim. E também Sim. pode ser um sopro. Sim, é o sopro. É isso aí. Que é a parte que nos torna semelhantes também a Ele, a parte de sermos racionais, uma coisa que os animais não são. Tricotomista, não sou dicotomista. Mas na verdade não tem nem como desassociar o corpo também, né? Senão o cara é um fantasma, né? Se tiver só alma e espírito é um fantasma. Então, eu estou falando. É a esse coração que Deus fala, para que o mesmo seja limpo, condição imprescindível para vê-lo no futuro e para percebê-lo no presente. O que fazer para purificar os nossos corações? Primeiro, entregar os nossos corações a Deus. É Ele mesmo que sugere: filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios 23, 26. Pois quando entregamos os nossos corações a Deus, Ele nos ajuda através da sua própria palavra. Vejamos os seus conselhos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Filho meu, atenta às minhas razões, inclina os teus ouvidos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E o interessante desse versículo aqui é que Jesus está falando para os fariseus lá, para os caras que estudavam, né? Que o versículo que vem após esse, ele fala assim: e mesmo assim eles não conheciam a Jesus, que eles examinavam as Escrituras, porque isso aqui não é uma ordem de Jesus. Na verdade, Jesus está falando assim: olha, vocês examinam as Escrituras testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida, que eu acho que é o versículo 40 que fala isso, não é? É isso mesmo, irmão? Então, olha só, aqui não é uma ordem, examina as Escrituras que elas... Não, Jesus está falando assim, vocês examinam, elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim, tá? Então,
Uma crítica, isso aí. Que a gente tem que examinar as escrituras para ir a Jesus e não para negar Jesus. Eles examinavam para negar Jesus. Amém? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso aqui Jesus fala para os discípulos quando está lá no momento da ceia lá, em João 15. Como vimos, quando entregamos os nossos corações a Deus, Ele purifica nossos corações através dos seus ensinamentos, oriundos de sua palavra. Então, irmãos, olha só, o que a gente está desde o início falando, os ensinamentos de Deus começam a preencher o nosso coração. Na verdade começa não, ele preenche, tá? E as outras coisas não tem mais espaço, mas isso eu preciso dar crédito aos ensinamentos de Deus, eu preciso retê-los em meu coração, para que as outras coisas não consiga mais ser inserida. E quando isso acontece, ainda que eu tenha o pecado na minha natureza humana, o pecado não me controla mais. Aí vem o que a gente falou no início lá sobre a pureza de coração, sobre a limpeza de coração. Espera aí, o meu coração hoje, ele é regido pela palavra de Deus. Então, se o meu coração, que é o que o pastor fala ali, ele é regido pela palavra de Deus, as minhas ações, elas serão ações limpas, puras, claras e não obscuras. Davi entendeu até mais do que Paulo. Davi falou: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Então, logo, a palavra é um escudo para proteger o coração. Segundo, precisamos urgentemente fugir do pecado. O pecado forma uma enorme barreira entre nós e Deus, e isso nos impede de percebê-lo. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Quando pecamos, nos afastamos de Deus, e fica impossível de vê-lo e de percebê-lo. Terceiro, não nos associarmos ao mundo. Sabemos que o mundo, ou o sistema mundano, porque às vezes a gente não quer estar perto de outras pessoas, a gente acha que é isso que está falando, não é, está falando sobre o sistema, comportamento, ações, está no maligno, e que o mesmo mancha os nossos corações. A Bíblia fala aos nossos corações: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E esta é a mensagem que devemos ouvir, que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. E no que no mundo há aqui, irmãos, não está falando das pessoas não, tá? Está falando do sistema também, tá? Porque a gente vê alguns crentes aí que fala que não tem mais amizade com ninguém que é do mundo, porque Deus falou que não deve amar quem é do mundo. Não é isso que está falando, não. Esse sistema é uma abstração. Sim. O que é sistema? Ele existe por si só? O sistema não. Ele é incluído de pessoas. Sim. Né? Que segue o meio do sim. lado. Né? Não existe, por exemplo, uma instituição se não houver o sistema. Se não houver pessoa. Sim. Nada sem pessoa. Sim. Então não é uma Sim. administração. Sim, então a gente não pode ser influenciado. Na verdade, devemos influenciar. Ele reina no coração de pessoas. Aí forma o sistema dele. Pessoas. Sim, sem dúvida. Se nos associarmos ao mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Conclusão: você almeja ver e perceber a Deus? Purifique o teu coração. Na década de 80, circulava um livro que se tornou bastante popular. Este livro fazia uma analogia do coração do homem
e nesse livro havia 2 corações. Um dos corações era de alguém que servia a Cristo, e o mesmo era limpíssimo, e adornado com algumas pombas brancas. O outro era de alguém que não servia a Jesus. Todas as espécies de animais asquerosos, sapos, cobras, porcos, bastante sujeira. Na verdade, isso daqui também, irmão, é uma figura de linguagem, tá? Que esses animais, porque a gente sabe que habita em locais sujos, então tá querendo dizer que aqueles que vivem dessa forma não estão perto de Deus. Esse é um quadro que continua em nossos dias, com muito mais intensidade. Se houvesse agora uma máquina que radiografasse os nossos corações, certamente haveria corações limpos, mas haveriam muitos mais corações desarrumados, sujos e cheios de trevas. Que Deus ilumine os nossos corações para que os mesmos sejam limpos e habitados, para perceber Deus agora e vê-lo no futuro. Amém? Vamos orar então para terminar? Pai, em nome de Jesus, ainda em Tua presença, nessa manhã nós agradecemos por esse momento. Nós pedimos ao Senhor que continue nos ensinando, porque nós sabemos que o Teu Espírito Santo